Um comerciante de Praga, indo para Breslau, na Silésia, hospedou-se por acaso na mesma estalagem que vários sacerdotes. Ao entrar em conversas sobre temas de controvérsia religiosa, debruçou-se em elogios ao martirizado John Hus e suas doutrinas. Os sacerdotes, ressentindo-se de suas opiniões, o denunciaram na manhã seguinte e foi preso como herege. Tentaram zelosamente convencê-lo a abraçar a fé católica romana, mas ele permaneceu firme nas puras doutrinas da Igreja Reformada. Logo após sua prisão, um estudante da universidade foi aprisionado na mesma cadeia. Quando lhe foi permitido conversar com o comerciante, consolaram um ao outro. No dia marcado para execução, quando o carcereiro começou a amarrar as cordas em torno dos pés deles, pelos quais seriam arrastados pelas ruas, o estudante parecia bastante aterrorizado e propôs abjurar sua fé e tornar-se católico romano se fosse poupado. A proposta foi aceita, sua abjuração foi tomada por um padre e ele foi liberto. Quando um padre recomendou ao comerciante que seguisse o exemplo do aluno, o comerciante disse sobremente: "Não perca seu tempo esperando por minha abjuração. Suas expectativas serão vãs. Sinceramente, tenho pena desse pobre coitado que sacrificou sua alma miseravelmente por mais alguns anos incertos de uma vida dificultosa. E longe de ter um mínimo lampejo de seguir seu exemplo, exulto ao meramente pensar em morrer pela causa de Cristo." Ao ouvir essas palavras, o padre ordenou que o carrasco prosseguisse e o mercador, arrastado pela cidade, foi trazido ao local da execução e lá foi queimado. Pichel, um intolerante magistrado papista, prendeu 24 protestantes, dentre eles o marido de sua filha. Como todos admitiram que era da religião reformada, condenou que fossem afogados no rio Abs, sem exceções. No dia marcado para execução, uma grande multidão compareceu, entre eles a filha de Pichel. A digna esposa se atirou aos pés do pai, borrifando-os com lágrimas e, de maneira mais patética, implorou que ele tivesse compaixão de sua tristeza e perdoasse seu marido. O renitente magistrado respondeu com severidade: "Não intercedas por ele, criança. Ele é um herege vil." Ao que ela respondeu com nobreza: "Quaisquer que sejam as falhas dele ou as opiniões dele que possam diferir das tuas, ele ainda é meu marido, nome ao qual, em um momento como esse, devo empregar toda a minha consideração." Pichel foi acometido de violenta cólera e disse: "Estás louca? Não podes, após a morte deste, ter um marido muito mais digno?" Ela respondeu: "Não, senhor, minha afeição está nele fixada, e nem a própria morte dissolve meus votos de casamento." Pichel, no entanto, continuou inflexível e ordenou que os prisioneiros fossem amarrados com as mãos e os pés às costas e assim fossem atirados no rio. Assim que isso foi feito, a jovem viu uma oportunidade, pulou nas águas e abraçou o corpo de seu marido, ambos afundando juntos em um túmulo aquático. Um exemplo incomum de amor conjugal da esposa e de um apego inviolável, carinho pessoal pelo marido. O imperador Ferdinando, cujo ódio aos protestantes boêmios não tinha limites, crendo não os ter oprimido o suficiente, instituiu uma Suprema Corte de Reformadores baseada na Inquisição, com a diferença de que os reformadores deveriam deslocar-se de um lugar para outro e sempre acompanhados por um regimento de tropas. Esses reformadores consistiam principalmente em jesuítas e de sua decisão não havia apelo. Por isso podemos facilmente supor que se tratava de um tribunal deveras terrível. Essa sangrenta corte, escoltada por um regimento de tropas, fez uma ronda pela Boêmia, onde raramente interrogavam ou investigavam um prisioneiro, ordenando que os soldados assassinassem os protestantes como bem quisessem, depois entregassem um relatório do ocorrido.
A primeira vítima de sua crueldade foi um ministro idoso que mataram quando ficou acamado por uma doença. No dia seguinte, roubaram e mataram outro, e logo depois atiraram em um terceiro, enquanto pregava em seu púlpito. Um pobre membro do clero, que residia em uma vila protestante, ao ouvir a aproximação da Suprema Corte de reformadores e suas tropas, fugiu do local e se escondeu. Os soldados, no entanto, ao chegarem, capturaram um professor e lhe perguntaram onde se escondiam o ministro e senhor daquele lugar, e onde haviam escondido seus tesouros. O professor respondeu que não podia responder a nenhuma das perguntas. Eles então o despiram, amarraram-no com cordas e espancaram sem piedade com porretes. Como essas crueldades não lhe extorquiram nenhuma confissão, fizeram queimaduras em várias partes de seu corpo. Então, para obter uma trégua em seus tormentos, ele prometeu lhes mostrar onde estavam escondidos os tesouros. Os soldados ouviram isso com interesse, e o professor os conduziu a uma vala cheia de pedras, dizendo: sob essas pedras estão os tesouros que procuram. Ávidos por dinheiro, puseram-se a trabalhar e logo removeram as pedras, mas, sem encontrar o que procuravam, espancaram o professor até a morte. Enterraram-no na vala e o cobriram com as mesmas pedras que os havia feito remover. Alguns dos soldados violentaram as filhas de um digno protestante em sua presença e o torturaram até a morte. Um ministro e sua esposa foram amarrados de costas um para o outro e queimados. Penduraram outro ministro em uma viga cruzada e, fazendo uma fogueira sob ele, queimaram-no até a morte. Um cavaleiro foi cortado em pedaços pequenos, encheram a boca de um jovem com pólvora e, ateando fogo nela, explodiram sua cabeça em pedaços. Como a ira deles era dirigida principalmente contra o clero, capturaram um devoto ministro protestante e o atormentaram diariamente durante um mês inteiro, de maneira relatada a seguir, praticando sua crueldade de forma regular, sistemática e progressiva. Colocaram-no entre eles e fizeram dele o alvo de sua zombaria e escárnio, divertindo-se à sua custa durante todo o dia, tentando esgotar sua paciência, mas em vão, pois suportava tudo com verdadeira determinação cristã. Cuspiram em seu rosto, puxaram seu nariz e o estorcegaram na maior parte do corpo. Foi caçado como um animal selvagem, até estar prestes a desfalecer pela fadiga. Fizeram-no correr entre duas fileiras deles, cada um golpeando-o com um galho. Foi espancado com os punhos nus. Foi espancado com cordas. Açoitaram-no. Foi espancado com porretes. Amarraram-no pelos calcanhares com a cabeça para baixo, até o sangue começar a escorrer por seu nariz, boca, etc. Penduraram-no pelo braço direito até que esse fosse deslocado, e depois o colocaram de volta no lugar. O mesmo foi feito com o braço esquerdo. Papéis queimados embebidos em óleo foram colocados entre os dedos de suas mãos e pés. Sua carne foi rasgada por pinças em brasa. Foi colocado no cavalete. Arrancaram as unhas de sua mão direita. O mesmo fizeram com sua mão esquerda. Teve os pés esmagados. Fizeram um rasgo em sua orelha direita. O mesmo se repetiu na orelha esquerda. Seu nariz foi cortado. Chicotearam-no pela cidade, sobre o lombo de um burro. Fizeram várias incisões em sua carne. Arrancaram-lhe as unhas do pé direito. O mesmo fizeram com o pé esquerdo. Foi amarrado pelo quadril e suspenso por um tempo considerável. Os dentes de seu maxilar superior foram arrancados. O mesmo fizeram com o maxilar inferior. Chumbo fervente foi derramado sobre seus dedos. O mesmo foi repetido com os dedos dos pés. Uma corda nodosa foi torcida ao redor de sua testa, de maneira a forçar seus olhos para fora das órbitas. Durante todas essas horríveis crueldades, foi tomado um cuidado especial para que suas feridas não necrosassem e não o ferissem mortalmente até o último dia, quando o forçar de seus olhos resultou em sua morte. Inumeráveis foram os outros assassinatos e depredações cometidos por aqueles brutos insensíveis, e foram chocantes para a humanidade as crueldades que infligiram aos pobres protestantes boêmios.
Como o inverno estava muito avançado, no entanto, a Suprema Corte de Reformadores, com seu bando infernal de rufiões militares, achou apropriado retornar à Praga, mas a caminho, encontrando-se com um ministro protestante, não resistiram à tentação de banquetear seus olhos bárbaros com um novo tipo de crueldade, que acabara de insinuar-se à imaginação diabólica de um dos soldados. Logo despiram o pastor e começaram alternadamente a cobri-lo com gelo e brasas. Esse novo modo de atormentar um indivíduo foi imediatamente posto em prática, e a infeliz vítima expirou sob os tormentos, que pareciam deliciar seus desumanos algozes. Logo depois, foi emitida uma ordem secreta pelo imperador para capturar todos os nobres e cavaleiros que estavam particularmente interessados em apoiar a causa protestante e em nomear o eleitor Frederico Palatino do Reno para ser rei da Boêmia. Estes, em número de 50, foram capturados em uma noite e em uma hora, levados de onde foram capturados para o castelo de Praga. As propriedades daqueles que estavam ausentes do reino foram confiscadas, eles próprios foram tornados fora da lei e seus nomes foram fixados em um cadafalso, como marcas de ignomínia pública. A Suprema Corte de Reformadores passou a julgar os 50 que haviam sido presos, e 2 protestantes apóstatas foram nomeados para interrogá-los. Esses interrogadores fizeram um grande número de perguntas desnecessárias e impertinentes, que exasperaram tanto um dos nobres, que era naturalmente de temperamento quente, que ele exclamou, exibindo o peito ao mesmo tempo: "Corte aqui, busque meu coração. Não encontrarás nada além do amor à religião e à liberdade. Esses foram os motivos pelos quais puxei minha espada e pelos quais estou disposto a morrer." Como nenhum dos prisioneiros mudou de religião ou reconheceu que estava enganado, todos foram declarados culpados. Todavia, a sentença foi encaminhada ao imperador. Quando o monarca leu seus nomes e um relato das acusações contra eles, julgou a todos, mas de uma maneira diferente, pois suas sentenças eram de 4 tipos, a saber, morte, banimento, prisão perpétua e prisão a contento do monarca. Os 20 deles que foram condenados à execução foram informados de que poderiam convocar jesuítas, monges ou frades para se prepararem para a terrível transformação pela qual passariam, mas que nenhum protestante teria permissão para aproximar-se deles. Rejeitaram essa proposta e se esforçaram ao máximo para confortar e animar um ao outro durante essa solene ocasião. Na manhã do dia designado para execução, um canhão foi disparado, um sinal para levar os prisioneiros do castelo até o principal mercado, no qual foram montados cadafalsos, e um regimento de tropas foi preparado para assistir ao trágico episódio. Os prisioneiros deixaram o castelo com tanta alegria quanto se estivessem se dirigindo a uma agradável recreação, em vez de a uma morte violenta. Na cena reservada a soldados, jesuítas, padres, carrascos, criados, etc., uma prodigiosa multidão estava presente para presenciar o fim desses devotos mártires, que foram executados na seguinte ordem. Lord Schlick tinha cerca de 50 anos de idade e possuía grandes habilidades naturais e adquiridas. Quando lhe disseram que seria esquartejado e suas partes espalhadas em diferentes lugares, sorriu com grande serenidade, dizendo: "A perda de um sepulcro é apenas um insignificante detalhe." Um cavalheiro que estava por perto gritava: "Coragem, meu senhor!" Ao que ele respondeu: "Eu tenho o favor de Deus, que é suficiente para inspirar coragem a qualquer um. O medo da morte não me incomoda. Antes eu o enfrentei em campos de batalha para me opor ao anticristo, e agora ouso enfrentá-lo em um cadafalso por causa de Cristo." Depois de fazer uma breve oração, disse ao carrasco que estava pronto. Ele cortou sua mão direita e a cabeça, e depois o esquartejou. Sua mão e sua cabeça foram colocados sobre a mais alta torre de Praga, e seus pedaços espalhados por diferentes partes da cidade. Lord Visconde Venceslau, que atingira a idade de 70 anos, era igualmente respeitável por sua erudição, piedade e afabilidade.
Seu temperamento era tão extraordinariamente paciente que, quando sua casa foi arrombada, seus bens tomados e suas propriedades confiscadas, apenas disse com grande compostura: "O Senhor deu e o Senhor tomou." Ao ser perguntado por que se envolver em uma causa tão perigosa como a de tentar apoiar Frederico, o eleitor palatino, contra o poder do imperador, ele respondeu: "Agi estritamente de acordo com os ditames da minha consciência e até hoje considero o meu rei. Agora estou cheio de anos e desejo dar minha vida para não ser testemunha dos males que estão por se abater sobre meu país. Há muito tendes sede do meu sangue. Tomai-o, pois Deus será meu vingador." Então, aproximando-se do tronco, acariciou sua longa barba grisalha e disse: "Veneráveis cabelos, a maior honra agora será servida. Uma coroa de martírio é sua sina." Depois deitou a cabeça, que foi separada do corpo com um único golpe e colocada em um poste em uma parte visível da cidade. Lord Arante era um homem com bom discernimento, grande piedade e muita experiência adquirida em viagens, pois havia visitado os principais lugares da Europa, Ásia e África. Portanto, estava livre de preconceitos nacionais e havia acumulado muito conhecimento. As acusações contra esse nobre era protestante e prestou juramento de fidelidade a Frederico, eleitor palatino do Reno, como rei da Boêmia. Quando chegou ao cadafalso, ele disse: "Viajei por muitos países e atravessei várias nações bárbaras, mas nunca encontrei tanta crueldade como em minha terra natal. Fugi de inúmeros perigos, tanto por mar quanto por terra, e superei dificuldades inconcebíveis para vir sofrer inocentemente em minha terra natal. Meu sangue é igualmente procurado por aqueles por quem eu e meus antepassados arriscamos nossas propriedades, mas Deus Todo-Poderoso perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem." Dirigiu-se ao tronco, ajoelhou-se e exclamou com grande energia: "Nas tuas mãos, ó Senhor, eu entrego o meu espírito. Em ti sempre confiei. Recebe-me, portanto, meu bendito Redentor." Foi então dado o golpe fatal e um fim para as dores temporárias dessa vida. Lord Frederic de Billy sofreu como protestante e apoiador da última guerra. Encontrou seu destino com serenidade e apenas disse que desejava o bem aos amigos que deixara para trás. Perdoava os inimigos que causaram sua morte. Negava a autoridade do imperador daquele país. Reconhecia Frederico como o único verdadeiro rei da Boêmia e esperava a salvação pelos méritos de seu bendito Redentor. Lord Henry Otto, quando chegou ao cadafalso, parecia bastante perturbado e disse, com alguma aspereza, como se dirigisse ao imperador: "Tirano Ferdinando, teu trono está fundamentado em sangue, mas ainda que mates meu corpo e disperses meus membros, eles ainda se levantarão em julgamento contra ti." Então ficou em silêncio e, tendo andado por algum tempo, pareceu recuperar sua fortaleza de espírito e, acalmando-se, disse a um cavalheiro que estava perto: "Estava alguns minutos atrás bastante perturbado, mas agora sinto meu ânimo renovar-se. Deus seja louvado por me proporcionar tal conforto. A morte não mais se assemelha ao rei dos terrores, mas parece-me convidar a participar de algumas alegrias desconhecidas." Ajoelhado diante do quarteirão, disse: "Deus Todo-Poderoso, a ti entrego minha alma. Recebe-a por amor de Cristo e admite-a na glória de tua presença." O carrasco causou dor considerável a esse nobre, dando vários golpes antes de finalmente separar a cabeça do corpo. O conde de Rugênia era conhecido por suas extraordinárias habilidades e piedade inabalável. No cadafalso disse: "Nós que sacamos nossas espadas lutamos apenas para preservar as liberdades do povo e para manter nossos valores sagrados. Ao sermos vencidos, fico mais satisfeito com a sentença de morte do que se o imperador tivesse me dado a vida, pois acho que a Deus agrada ter sua verdade defendida, não por nossas espadas, mas por nosso sangue." Então foi corajosamente ao tronco, dizendo:
Agora, rapidamente estarei com Cristo. E recebeu a coroa do martírio com grande coragem. Sir Gaspar Capiz tinha 86 anos de idade. Quando chegou ao local da execução, dirigiu-se ao alto sacerdote dessa forma: Eis aqui um homem ancião e miserável, que muitas vezes pediu a Deus para levá-lo deste mundo perverso, mas até agora não podia obter seu desejo, pois Deus me reservou até essa idade para ser um espetáculo para o mundo e um sacrifício para si mesmo. Portanto, a vontade de Deus será feita. Um dos sacerdotes disse a ele, considerando sua avançada idade, que se pedisse perdão, o receberia imediatamente. Ele exclamou: Peça perdão. Pedirei perdão a Deus, a quem ofendi com frequência, mas não ao imperador, a quem nunca ofendi. Se devo pedir perdão, pode-se suspeitar que cometi algum crime pelo qual eu mereça esta condenação. Não, não. Como morro inocente e com a consciência limpa, não me separaria dessa nobre companhia de mártires. Dizendo isso, entregou alegremente seu pescoço ao tronco. Procópio Dvořák, no cadafalso, disse: Estamos agora sob julgamento do imperador, mas com o tempo ele será julgado e apareceremos como testemunhas contra ele. Depois, tirando uma medalha de ouro do pescoço, que foi cunhada quando o eleitor Frederico foi coroado rei da Boêmia, entregou-a a um dos sacerdotes, ao mesmo tempo em que dizia essas palavras: Como um homem moribundo, peço, se é que algum dia o rei Frederico for restaurado ao trono da Boêmia, para que lhe entregue essa medalha. Diga a ele que, por sua causa, eu a usei até a morte, e que agora eu voluntariamente entrego minha vida por Deus e meu rei. Então, alegremente, deitou a cabeça e se submeteu ao golpe fatal. Dionísio Sérvius foi criado como católico romano, mas adotou a religião reformada por alguns anos. Quando no cadafalso, os jesuítas se empenharam ao máximo para fazê-lo abjurar e retornar à sua antiga fé, mas ele não prestou a menor atenção às suas exortações. Ajoelhando-se, disse: Eles podem destruir meu corpo, mas não podem ferir minha alma, que entrego ao meu Redentor. E foi então pacientemente submetido ao martírio, tendo nessa época 56 anos de idade. Valentine Coquelin era uma pessoa de considerável fortuna e eminência, perfeitamente piedoso e honesto, mas com faculdades insignificantes. No entanto, suas ideias pareciam brilhar e suas faculdades melhoravam com a aproximação da morte, como se o perigo iminente lhe refinasse o entendimento. Pouco antes de ser decapitado, expressou-se com tanta eloquência, energia e precisão que surpreendeu enormemente aqueles que conheciam sua antiga deficiência no que tange à intelectualidade. Tobias Stafford foi notável por sua afabilidade e temperamento sereno. Estava perfeitamente resignado ao seu destino e poucos minutos antes de sua morte falou desta maneira singular: Recebi durante todo o curso de minha vida muitos favores de Deus, portanto, não devo alegremente tomar um copo amargo quando ele acha apropriado oferecê-lo? Ou melhor, não devo me alegrar por ser sua vontade que eu desista de uma vida corrompida por uma de imortalidade? O Dr. Gesenius, um habilidoso estudante de física, foi acusado de ter proferido palavras desrespeitosas sobre o imperador, de traição ao jurar lealdade ao eleitor. Frederico e de heresia por ser protestante. Pela primeira acusação teve a língua cortada, pela segunda foi decapitado e pela terceira e última foi esquartejado e suas partes expostas em postes. Christopher Schober, assim que pisou no cadafalso, disse: Venho em nome de Deus para morrer por sua glória. Combati o bom combate e completei minha carreira. Então, Carrasco, faça seu ofício. O Carrasco obedeceu e ele imediatamente recebeu a coroa do martírio. Ninguém jamais viveu mais respeitado ou morreu mais lamentado do que John Schutz. As únicas palavras que falou antes de receber o golpe fatal foram:
Os justos parecem morrer aos olhos dos tolos, mas apenas descansam. Senhor Jesus, prometeste que aqueles que vierem a ti não serão expulsos. Eis que eu vim. Olha para mim, tem piedade de mim, perdoa meus pecados e recebe minha alma. Maximilien Ostialic era famoso por sua erudição, piedade e humanidade. Quando entrou no cadafalso, parecia extremamente aterrorizado com a aproximação da morte. Ao sacerdote, que percebia sua agitação, Ostialic disse: Ah, Senhor, agora os pecados da minha juventude se amontoam em minha mente, mas espero que Deus me ilumine, para que eu não durma o sono da morte e para que meus inimigos digam que prevalecemos. Logo depois disse: Espero que meu arrependimento seja sincero e seja aceito. Nesse caso, o sangue de Cristo me lavará dos meus crimes. Então disse ao sacerdote que iria declamar o cântico de Simeão, na conclusão do qual o carrasco poderia cumprir seu dever. Ele, portanto, disse: Agora, Senhor, podes despir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Com essas palavras, sua cabeça foi atingida com um golpe. Quando John Kutcher chegou ao local da execução, um jesuíta lhe disse: Abraça a fé católica romana, que por si só pode salvar-te e amar-te contra os terrores da morte. Ao que ele respondeu: Tua fé supersticiosa eu abomino. Ela leva à perdição, e não desejo outras armas contra os terrores da morte, além de uma boa consciência. O jesuíta virou-se, dizendo sarcasticamente: Os protestantes são rochas impenetráveis. Estás enganado, disse Kutcher. É Cristo que é a rocha e estamos firmemente fixados nele. Este homem, que não havia nascido na fartura, mas conquistara uma fortuna por meio de seu trabalho braçal, foi sentenciado à forca. Pouco antes de ser executado, disse: Eu morro não por ter cometido nenhum crime, mas por seguir os ditames de minha própria consciência e defender meu país e religião. Simeon Susic era sogro de Kutcher, e como ele foi condenado a ser executado na forca. Morreu alegremente e parecia impaciente para ser executado, dizendo: Cada momento aqui adia minha entrada no reino de Cristo. Nathaniel Wodzinski foi enforcado por ter apoiado a causa protestante e a eleição de Frederico para a coroa da Boêmia. No cadafalso, os jesuítas fizeram todo o possível para induzi-lo a renunciar à sua fé. Percebendo a ineficácia de suas tentativas, um deles disse: Se não vais abjurar a tua heresia, pelo menos te arrependerás de tua rebelião. Ao que Wodzinski respondeu: Tirais nossas vidas sob uma pretensa acusação de rebelião. E não contente com isso, procurais destruir nossas almas. Enchei-vos de sangue e ficais satisfeitos, mas não perturbeis nossas consciências. O próprio filho de Wodzinski aproximou-se da forca e disse a seu pai: Senhor, se a vida vos for oferecida sob condição de apostasia, peço que vos lembreis de Cristo e rejeiteis essas perniciosas propostas. A isso o pai respondeu: É muito aceitável, meu filho, ser exortado à constância por ti, mas não suspeites de mim. Esforça-te por confirmar em tua fé teus irmãos, irmãs e filhos, e a ensiná-los a imitar essa constância, da qual lhes darei um exemplo. Assim que concluiu essas palavras, foi executado, recebendo a coroa do martírio com grande força moral. A Wenceslaus Zibistisky, durante todo o seu confinamento, foram dadas grandes esperanças de vida, o que fez seus amigos temerem pela segurança de sua alma. Ele, no entanto, continuou firme em sua fé, orou fervorosamente no patíbulo e encontrou seu destino com resignação singular. Martin Foster era um aleijado muito velho. As acusações contra ele eram ser caridoso com os hereges e emprestar dinheiro ao eleitor Frederico. Sua grande riqueza, no entanto, parecia ter sido seu principal crime, e ser saqueado de seus tesouros
foi a oportunidade de ser classificado nessa ilustre lista de mártires.